Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. A gente vai falar agora, hoje, sobre o livro de Efésios, que foi tio Paulo quem escreveu, né? Mas antes de começar, eu queria dizer que eu achei a minha carteira que estava meio assim, largada em algum canto por aí. E quando eu abri, para minha surpresa, olha o que tinha dentro da minha carteira. Ó, uma nota de US$ 100 e uma nota de 200 caramelos. Tenho duas notas dentro da minha carteira. E aí eu queria perguntar para você qual que você acha que tem mais valor? A nota de US$ 100 ou a nota de 200 caramelos? Você vai dizer que deve dizer que é essa aqui de US$ 100, né? Porque essa aqui devia valer, sei lá, assim, uns 500, R$ 600. Dá para comprar um monte de coisa. Com essa nota aqui, você pode comprar um monte de coisa. Você pode pedir, pode juntar na mesada. Você pode fazer malabarismo no sinal, pagar moedinha. Você pode trabalhar pra caramba para juntar essa nota aqui. Essa aqui tem bastante valor. Agora, essa nota aqui de 200 caramelos, eu tenho certeza que você nunca viu. Ela é única, assim, ó. 200 vale 200 caramelos. E essa nota aqui é exatamente como a gente é para Deus. É único, tem um valor diferenciado, porque Deus não olha o que parece que é mais bonito, não olha porque parece que tem mais valor, por mais alto. Deus esquadrinha e prova os nossos corações. Por isso que eu duvido que você um dia vai conseguir ver uma nota como essa aqui de 200 caramelos. E aí, essa nota de 200 caramelos é igualzinho a eu e você. Ela é única, não tem outra igual. Exatamente como para Deus. Você é único e eu sou único. Nós somos muito especiais para Deus. E exatamente igualzinho a essa nota aqui, Deus fez um dia comigo e deve ter feito um dia também com você. Ele pegou a gente porque ele tinha um propósito na gente e botou a gente dentro da vida dele. Pensa que essa carteira aqui é a vida de Deus, são os planos de Deus. E ele me escolheu para entrar dentro dos planos dele. Aí ele fez assim, ó, ele me dobrou, me botou ao meio para acabar com assim, tentar acabar com esses meus sentimentos ruins, assim, essas minhas dificuldades, meus egoísmos, meus pecados. Todo dia ele me dobra, todo dia ele tem que me botar amassadinho assim aqui dentro, ó. E aí o que que acontece? Todas as vezes que eu quero sair da presença de Deus, ele vai e me agarra. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa errada, ele vai e me aperta. Com Deus é assim. Quando ele escolhe a gente para o propósito dele, ele agarra e ele aperta a gente até a gente entrar na toda a vontade dele fazer tudo que ele quer. Eu só trouxe essa nota aqui de 200 caramelos, porque essa nota de 200 caramelos, para mim, ela é igualzinho tio Paulo. Tio Paulo, antes de ser convertido, era igual esse caramelo aqui desse lado, ó. Ele vivia correndo e latindo atrás dos cristãos. Ele botava todo mundo para correr. Ele era quase um agente 007, que a gente já falou isso, né? Ele só não podia matar, mas ele podia correr atrás de todo mundo o tempo todo, que era o que ele fazia. Só que um belo dia, isso está lá no livro de Atos, capítulo 9. Um belo dia, ele estava lá na estrada de Damasco, indo para Damasco com os soldados amigos dele. E aí veio uma grande luz. E o que a grande luz fez? Uma grande luz e uma voz falou com ele: Saulo, Saulo. Todo mundo ouviu a voz, os soldados todos ouviram, mas só Saulo sabia que era com ele. Só Saulo sentiu no coração dele que Jesus estava chamando ele. E a partir daquele dia ele mudou completamente e passou a ser chamado de Saulo. Aí ele ficou, ó, bonzinho, igual essa nota aqui, igual esse lado da minha nota de 200 caramelos. E o que isso tem a ver com o livro de Efésios? Para mim tem tudo a ver. Porque Saulo era brabo e aí Deus teve que fazer o que, ó? Dobrar as vontades de Saulo, teve que transformar ele e guardar e botar ele lá dentro, botar Saulo dentro dos planos de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E Deus ainda botou um espinho em Saulo, que a gente nem sabe o que é, para Saulo continuar guardado dentro dos planos de Deus. E fazendo tudo isso, sem que Saulo jamais pudesse ficar solto e fazer o que ele quisesse, fazer mesmo da vontade dele. Eu falei isso tudo para poder dizer o seguinte: quando Saulo
que para mim é uma coisa também muito importante que tem no livro são três ensinamentos muito grandes que tem no livro de Efésios. São as três coisas que aconteceram com Saulo que depois virou Paulo, né? Depois que ele se converteu, ele passou a ser chamado de Paulo. E aí tio Paulo traz três ensinamentos muito importantes nesse livro de Efésios. Três ensinamentos que ele viveu e que valem para a vida toda, vale para a vida toda do cristão. O primeiro ensinamento são três conselhos para a gente viver o propósito de Deus. O primeiro conselho preste atenção que isso é muito importante. Você, depois que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que ficar sentado. Você fica sentado igualzinho eu estou sentado. Você tem que descansar em Deus. Você não precisa sair fazer novo, nada. Você não precisa fazer que nem esse cachorro louco aqui fazia antes, ó. Saía correndo, fazendo um monte de coisa. Não, você só precisa ficar descansado, igual esse cachorro. Porque ficar correr demais, a gente cansa. Se você ficar em pé demais, você não vai ficar cansado? Se você sair correndo, não vai chegar demais, ou correndo, não vai chegar uma hora que você vai ficar assim, igual o cachorro cansado, velho? É assim. Porque tio Paulo escreveu exatamente lá no livro de Efésios. Ele falou exatamente isso. Vocês estavam mortos por conta da sua desobediência e pecados. Mas Deus é tão misericordioso e nos amou tanto que Ele nos faz sentar nos lugares mais altos ao lado de Cristo. A gente não precisa fazer nada, porque Cristo já fez tudo por cada um de nós. Aí basta a gente confessar, basta a gente crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Ele garante isso, que a gente vai sentar do lado de Jesus, a gente vai ser irmão de Jesus. Se a gente vai ser irmão de Jesus, a gente vai estar lá em cima, lá no céu, lá no topo. Não vai ter nenhuma autoridade, não vai ter nenhum governante, não vai ter nenhum rei daqui, nenhum líder. Nem o pastor vai estar acima da gente. A gente vai estar assim, ó, ombro com Jesus, assim, encostado, assim, abraçadinho, assim, agarradinho, assim, com Jesus. Então, o primeiro conselho que o tio Paulo deixa lá no início do livro de Efésios não precisa fazer nada não. Você senta porque Jesus já fez tudo pela gente. A gente só tem que entender o que Ele está fazendo e a gente entra nos planos, na vontade dele para cada um de nós. Porque se você correr demais, você vai ficar sentado. Quer ver como é que também está em outros lugares da Bíblia? O filho pródigo, ele fez alguma coisa? Não. Só gastou dinheiro, só fez um monte de coisa. E o que o pai queria dele? Só a presença, que ele estivesse pertinho ali, né? Aquele filho que ficou em casa, que não saiu para gastar dinheiro para festa, para gandaia, também ele não aproveitou a presença do pai que estava dentro de casa. Ele podia ter feito uma festa com o pai a qualquer momento, mas ele estava dentro de casa só enchendo o saco, sem falar nada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar sentado na presença de Deus, admirar a beleza de Deus, louvar a Deus, ver essas maravilhas todas que Deus fez para cada um de nós e nos deu acesso. A segunda coisa é que, embora a gente tenha que fazer isso tudo, sentar e descansar no Senhor, a gente vai ter que ter relacionamentos aqui no mundo, né? A gente tem pai, tem mãe, tem irmã, tem professora, o que mais que a gente tem? Tem namorada às vezes, tem um monte de coisa pra gente se relacionar. E quando a gente se relaciona com essas pessoas, a gente está andando, né? Então, quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente tem que escolher o caminho que a gente vai andar. Porque na vida tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O certo e o errado. Não tem meio termo. Não tem essa coisa de pecadinho, pecadão. Ou tá certo ou tá errado. E aí o convite que tio Paulo coloca pra gente é a gente andar com Deus. Andar com Deus, aonde quer que a gente esteja. Nós vamos ser representantes de Deus aqui na terra. É exatamente o que tio Paulo fala lá. Ele fala, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andem no amor, como Cristo também amou cada um de nós e se entregou por cada um de nós. Então o convite primeiro, senta e vê o que Deus está fazendo. Segundo, ame como Deus amou, quando você se relacionar com as pessoas. Aí a gente vai conseguir fazer boas escolhas, a gente vai escolher o que é certo. E o terceiro e último conselho permaneçam firmes. E permanecer firmes é quando o tio Paulo fala lá em Efésios 6, que ele fala da armadura. Nem eu, nem você, a gente vai conseguir atacar o diabo. A gente não vai conseguir ganhar do diabo, não. Por isso que a gente tem que vestir a armadura. A armadura significa que a gente vai permanecer firme no lugar onde a gente estiver. Aí tio Paulo, ele fala
em Isaías já falava da armadura. Tio Paulo, quando ele ficou preso, ele foi muito inteligente. Ele olhou para o soldado romano e lembrou daquele texto lá antigo de Isaías. E aí ele fala que a gente tem que usar, ó, a armadura, que simboliza a justiça de Deus. A gente tem que ter na nossa mente a salvação, usar a salvação como um capacete, isso aqui como um capacete. A gente tem que usar o cinto da verdade, para a gente estar agarradinho na gente. Tem que carregar na mão para se proteger com a espada, para ser a palavra de Deus. E tem que estar usando como calçado as boas novas. E a última coisa, tem que ter um escudo, que é a fé, né? Nossa fé é um dom do Espírito Santo. Mas a gente não precisa sair para conquistar nada não, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente não precisa ganhar terreno, a gente simplesmente precisa se esconder debaixo das asas de Deus, através de Jesus, porque Jesus conquistou tudo por cada um de nós na cruz. Então é isso que eu queria falar sobre o livro de Efésios, que ele ensina para a vida inteira que a gente tem, depois que a gente se converte, a gente tem que descansar em Deus. A gente depois tem que andar no amor, imitando Jesus. E por último, a gente tem que permanecer firme nesse amor, que não é coisa difícil, não é coisa fácil não, é difícil pra caramba, né? Você vê que o tio Paulo passou por isso tudo e deixou os ensinamentos pra gente na Bíblia, né? Isso tudo por amor, né? Tchau, pessoal!